Voltamos com o pauta especial. Vamos continuar nosso papo com o superintendente do IPHAN de Alagoas, Mário Aloysio, sobre o reconhecimento da Serra da Barriga enquanto patrimônio cultural do Mercosul. Mário, você falava de sustentabilidade, né, que é a grande preocupação hoje em dia. Como tornar isso sustentável? Essa exatamente é a grande questão. As ações que nós estamos fazendo em outros lugares, o grande segredo é criar que esses equipamentos sejam sustentáveis. Por exemplo, você tem um convento, uma igreja, tem um vazamento numa telha, os padres não têm recurso para consertar, e esse vazamento destrói o altar da importância fantástica, por exemplo, pelo vazamento, muitas vezes de uma telha. Então, por exemplo, a reforma que nós fizemos no convento de Penedo, pusemos 14 apartamentos e abrimos um estacionamento para a cidade, para ver que se com esse recurso dessas rendas você consiga manter o patrimônio. Porque também não tem muito sentido o Estado investir tanto recurso e de repente você ter isso se acabando daqui a 10 anos precisando de uma outra restauração. Porque se não houver conservação, tem restauração. Então esse é um ponto. O outro ponto é dar uso ao equipamento. Quer ver, você reforma um prédio, restaura ele fica sem uso, então ele se degrada da mesma maneira. São duas situações que nós temos que trabalhar sempre com isso. E trabalhar depois, no segundo momento, como eu já falei, em roteiros culturais e turísticos. Porque você pode associar, naquela região de Penedo, por exemplo, saindo um pouco da Serra da Barriga, você tem, na distância de 20 quilômetros, você tem um mar, você tem um mar e sol, você tem um turismo náutico no Rio, você tem um Várzea da Marituba, que é quase um pantanal pequeno, e tem Penedo. Então, criar esse roteiro e, com isso, dar sustentabilidade a todo esse patrimônio. A mesma coisa é a União. Então, quer dizer, nós temos pouca coisa, porque a cidade, infelizmente, ela foi muito degradada ultimamente, a própria cidade de União, que o centro da cidade, com um jardim, um gramado que tinha e a estação de trem era belíssimo. Até que naquele filme Joana Francesa aparece o centro de União. Está muito degradado. E a restauração disso é muito complicada, porque está ocupada com vários edifícios. Essa área que era uma área verde. Então, quer dizer, nós temos que criar uma outra coisa. Então, está se falando de Centro de Cultura Negra e estamos trabalhando também no roteiro, porque o roteiro dos negros era por trás, né, e ia até Porto Calvo. E esse roteiro, que tem vários engenhos, que tem alambiques, a ideia é criar essa relação, que é onde eles circulavam, e criar uma outra rota que viesse de Porto Calvo, Maragogi, até a Serra da Barriga. Por exemplo, nós temos na costa, entre a Barra Grande, Maragogi e a foz do rio Manguaba, em Pôr de Pedra, nós temos mais de 20 naufrágios. Nós temos navio, já vi relatos de pescadores, com 36 canhões. Nós não temos condição de resgatar, nem de fazer um estudo maior. Então nós temos que nos associar, talvez aos pescadores, a empresas que exploram o turismo na região, prepará-los para isso, para não destruírem, e fazer disso um roteiro. Então é um roteiro que pode vir do navio, pode vir da invasão holandesa e pode vir dos negros. Quer dizer, você criar com isso rotas de turismo e aí sim você cria um produto turístico. O título, ele facilita a negociação, abre o canal internacional de interesse, até a preservação mesmo dessa situação, desse dado histórico? Há muito. Nós temos, por exemplo, um conceito que é errôneo, de que o tombamento traz recurso. Não, ele dá uma certificação da importância daquele monumento. E essa certificação que nós recebemos agora, né, estamos amanhã levando a titularidade, ela dá uma dimensão internacional. Então, para um turista estrangeiro, por exemplo, que vem aqui, essa certificação o torna muito mais atrativo, muito mais importante vê-lo. Por exemplo, eu viajo lá fora, quero ver os patrimônios da humanidade, porque ele tem um reconhecimento da humanidade a respeito daquele edifício, daquela cidade. Então, quer dizer, esse reconhecimento trará muito interesse e nós temos que, nesse momento, preparar uma forma de tirarmos proveito disso. Cultural, obviamente, né? Quer dizer, é uma referência fundamental na nossa formação do estado de Alagoas, por exemplo, e da América, e também tirar disso um proveito do ponto de vista de que as pessoas, a partir daí, tenham algum ganho, que possam viver melhor. Ganho econômico, exatamente, financeiro. Que possam viver melhor a partir daí. E aí, quando acontece isso, essa simbiose facilita a manutenção.
Porque você chega nas cidades europeias, ninguém quer mais destruir o patrimônio, porque aquilo rende recurso. Na Espanha, por exemplo, é o primeiro produto da Espanha, é o turismo. Então, uma pessoa que mora naquela cidade não quer mais destruir, porque aquilo traz visitantes, traz recursos, traz esse intercâmbio com várias outras culturas e traz um ganho cultural muito grande para esses povos. E a sensação de empoderamento também. Exatamente. Você A questão pertencer do amor àquilo, né? O amor próprio, a estima elevada. É uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar, é com o amor próprio. Nós temos no Brasil um conceito muito complicado que nós próprios nós não nos avaliamos e não damos valor ao que nós somos. É muito comum ouvir frase que o brasileiro somos o maior país mais corrupto do mundo, o que é uma inverdade, dizer que o brasileiro é preguiçoso, que é ladrão. Essas inverdades nos destroem. Porque você não gosta do que não ama, você não cuida do que não ama, né? E essa sensação a gente sente em outros lugares, como por exemplo na Bahia, em Salvador, eles se apoderam daquela cultura e transformam em venda. Pois é. Você vai à Bahia, você tem espetáculos todos os dias, tem a culinária forte. Agora, traçando até um paralelo com o espetáculo da Paixão de Cristo no sertão pernambucano, que não tem nada a ver com a Paixão de Cristo, não foi nem lá. E os caras fazem quase um mês ali, se não 3 meses, contando dos ensaios, numa movimentação de uma circulação financeira, econômica ali, de manutenção das pessoas, até no semblante mesmo da hora do pertencimento, do ser artista, do ator, do cenotécnico, e a cidade vai ganhando corpo na sua economia, no comércio, né? Por que não a União dos Palmares, ali na Serra da Barriga, não ter esse polo de cultura negra? Né? Uma referência. Nós estamos, inclusive, querendo transformar as Casas do Patrimônio em Alagoas como sede de informação turística, com folhetos, com tudo, a própria Serra. Onde nós temos escritório, estamos tentando fazer isso exatamente para facilitar e criar esse tipo de coisa. Porque, na verdade, o que acontece no mundo, e não é um fenômeno só brasileiro, é que nós nunca demos muito valor a uma coisa que alimenta tudo isso, que é o patrimônio imaterial. Quer dizer, o que conceitua a igreja é uma imaterialidade antes que dava forma, dava pensamento. A fé fazia com que se fizesse uma catedral. Então, esse patrimônio que é fantástico, principalmente em Alagoas, né? A quantidade de folguedos, a quantidade de artistas, né? Artistas de arte, sem ser essa arte que nós conhecemos, como nós temos, por exemplo, a arte no IFAM, uma exposição muito bonita sobre arte popular. Então, quer dizer, nós temos um patrimônio material de um valor inestimável e que nunca demos muita importância a isso. Eu me lembro bem quando eu entrei num mercado, numa cidade de Tombadas, numa cidade o mercado que eu ia muito, e fui repreendido por uma arquiteta na própria instituição, que ele não podia mexer muito naquele mercado. Eu fui contra e fui no mercado depois. Quando entrei no mercado, eu me lembrei de todos os cheiros que eu recebia, toda aquela atmosfera que tinha naquele mercado, que era um patrimônio que, infelizmente, depois foi destruído por outros motivos, mas que aquilo é que alimentava aquele edifício. Não era só a forma, não era só a construção. O que nos alimenta é exatamente isso. Quer dizer, essa quantidade de folguedos que nós temos aqui, o que, por exemplo, que deixou as pessoas que vieram aqui, que tem pessoas na América do Sul toda, estão em Maceió, são conselheiros do patrimônio desses países, Colômbia, só não está a Venezuela e o Peru. Os outros países estão representados aqui em Alagoas. Ele maravilhado com o espetáculo que teve até ontem no Teatro Deodoro. Né? Teve o Coco de Roda, que é um patrimônio que a gente tem que manter, porque isso é a nossa identidade. Então, essa questão do patrimônio material tem que ser muito mais bem trabalhada do que tinha sido até então. O movimento negro, né, os institutos criados que estuda a história negra, que tem uma contribuição a dar, que já vem lutando fora do contexto, vamos dizer assim, considerado oficial, mas que existe, eles podem se juntar a isso, nesse pensamento, nessa linha de pensamento e alinhar esforços em prol dessa situação? Olha,
por exemplo, o tombamento da própria serra, o reconhecimento seria impossível sem a participação, por exemplo, da Fundação Palmares. Obviamente, eles são fundamentais, até porque o patrimônio material que nos trouxeram da África, que aqui se adaptou e se transformou na própria culinária que nós temos, né, junto com a culinária dos índios, é um bem inestimável. E isso agora está muito em voga, vamos dizer, a questão da culinária, da gastronomia. Essa contribuição deles é fundamental, porque não existe Brasil sem a presença dos negros, não é? Então, essa beleza que eles trazem, essa autenticidade que eles sempre tiveram, tem que ser reconhecida e tem que ser muito mais bem trabalhada. E é esse momento que a gente está vivendo isso. E sem essa parceria com esses grupos, com esse pessoal, com esse pensamento um pouco mais amadurecido, né? menos de reação, porque obviamente tem que ter uma reação já que foram escravizados e todo um processo. Mas nós temos que agora limpar um pouco a alma, esse processo não existiu, não fomos nós que fizemos, e trabalharmos junto na construção do que sobrou disso, do grande patrimônio que é esse país. E eu gosto de viajar, e seguramente posso lhe afirmar, não existe nenhum país igual ao nosso. O importante é que um dia a gente, todos nós, né, porque já tem gente que tem essa visão, chega a Serra da Barriga e não veja só a geografia do lugar. Exatamente. Já a hora cultural. Essa questão deles terem sacralizado a serra, ela é muito bonita, é muito importante, porque é um local de parar, pensar na causa, pensar na origem daquilo ali, né? Do martírio que aconteceu com eles e na transformação que eles fizeram e da beleza que trouxeram para a nossa cultura. Então, aquele é um local de pensar, não é um local de... Inclusive, houveram muitas críticas e agora a coisa arrefeceu um pouco, mas no início eram muitas festas, muitas comemorações, com coisas às vezes que não tinham nada a ver, né? A coisa está um pouco mais calma nesse momento, depois da questão do tombamento da serra, todo aquele início. E acredito que nós vamos caminhar para uma coisa disso. A serra é um lugar mais de respeito, mais de pensar, mais de introspecção, não é? E talvez fazer em volta, em união, alguma coisa, que possa ser mais festivo. Lá é meio uma igreja como para o católico. E se não houver também intervenção, construção de pensamento e interesse do Estado, das pessoas, da própria movimento negro, aquilo vai se esvaziando, vai sendo esquecido até... Do jeito que a gente está, que a cada semana tem um artista novo, uma música nova, a velocidade da tecnologia nos deixa assim... rapaz, eu acordei ontem e não tinha nada disso. Né? E hoje já está... Isso pode concorrer com essa situação. Esse é o maior problema que estamos vivendo. A realidade estão sendo meio factoides, né? Elas se destroem com muita velocidade, porque os meios de comunicação assim o fazem. Então... É por isso que é preciso parar um pouco. Nós temos, nessa verdade, também nesse momento, uma conjunção muito curiosa. Nós temos, no próprio Estado, realmente não posso deixar de afirmar o interesse que o governador tem. Por exemplo, quando eu falei do concurso, que o governador irá patrocinar, já me afirmou, ele disse pode fazer a questão quer dizer, existe uma conjunção de esforço muito positiva nesse momento, de reconhecimento, primeiro, que é o caso do próprio tombamento, é um reconhecimento. Que já é uma realidade. Não é? E depois transformar isso numa coisa, eles, por exemplo, o governo põe no participativo, nas placas, nas coisas, porque esse momento que nós estamos vivendo agora, o governo federal, é muito difícil o recurso, e eles facilitaram o que puderam. Quer dizer, já existe uma conjunção interessante disso. Conversamos com Mara Luizo, né, sobre o tombamento, o patrimônio cultural do Mercosul, da Serra da Barriga. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você por mais esse espaço. Pauta especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.